Ainda falando sobre a vacinação dos adultos e principalmente dos adolescentes vai, claro, ajudar o Estado a retomar 100% das aulas presenciais. E para falar sobre essa retomada, gentilmente nos atende mais uma vez secretário estadual da Educação aqui de São Paulo, Rocieli Soares. Secretário, o senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Como vai? Obrigado, Thiago. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui novamente com vocês, aqui na Jovem Pan, falando desse tema que é sempre super importante, que é a educação. Sem dúvida. Aliás, secretário, desde o começo da pandemia a gente falou muito aqui na Jovem Pan, mas talvez essa seja a notícia mais importante, porque isso vai garantir finalmente a volta 100%. De que maneira o senhor acha que, assim que esse calendário avançar, como é que vai ser feita a retomada? A gente vai chegar mais ao fim do ano? É possível que não tenhamos as férias? Claro, só o recesso para o Natal e Ano Novo para correr contra o tempo? Olha, Thiago, uma das coisas mais importantes é que, São Paulo foi o primeiro estado a vacinar os profissionais de educação, começamos no dia 10 de abril, isso foi um fator muito importante, junto com outros fatores, obviamente, do avanço, inclusive da vacinação da população em geral, porque as crianças não são o fator de risco, não são o fator de transmissão. Então, é inclusive por isso que elas estão mais para o fim da fila no processo de vacinação. Então, os adultos, se são esse fator, precisam estar, obviamente, mais protegidos e ter vacinados os professores foi fundamental. Nós, a partir de agosto, começamos uma retomada, ainda não é obrigatoriedade para as famílias, mas é um passo muito importante. Temos condição, sim, de ter mais estudantes, de avançar, e eu creio que entre setembro e outubro, início de outubro, nós vamos estar discutindo, sim, a volta da obrigatoriedade, como prevê a nossa Constituição Federal, da volta às aulas. E, obviamente, ter ainda um segundo semestre. Nós devemos encerrar o segundo semestre na data prevista, no final de dezembro. O mês de janeiro será um mês de recuperação para todos os alunos que precisarem, Thiago. Nós já fizemos isso esse ano. Esse ano tivemos 150 mil alunos em aula durante o mês de janeiro. Nós vamos fazer para todos que precisarem. Aqueles alunos que tiveram dificuldade, que não tiveram equipamento, que porventura tiveram algum problema, não desistam, porque a gente vai estar aberto para ajudá-los durante o mês de janeiro e na primeira semana de fevereiro, retomando as aulas totalmente presencial também para o ano de 2022. Secretário, próxima pergunta de Amanda Klein. Amanda. Secretário, bom dia. Nesse sentido, o senhor falou, janeiro vai ser um período reservado para retomar o aprendizado perdido. O que o governo do estado, o que a Secretaria de Educação está planejando nesse sentido? Até porque todos os alunos sofreram com o ensino remoto, mas notadamente do sistema público, justamente por não ter acesso a equipamentos ou a internet de qualidade, talvez tenham sofrido ainda mais com esse distanciamento das aulas. O que está sendo planejado para, de alguma forma, tentar retomar ou tentar suprir esse aprendizado perdido? Amanda, essa é a pergunta talvez mais importante que nós tenhamos nesse momento no Brasil, na educação, aqui em São Paulo, né? Quais são os pontos de trabalho que nós temos que ter para os próximos anos, né? O drama que a gente vai viver, obviamente, por exemplo, assim, a recuperação de janeiro é um objetivo, mas daqui até janeiro a gente já está trabalhando com foco nas habilidades para todos os estudantes. Foco nas habilidades do currículo que são mais necessárias, mais importantes, porque são aquelas que permitem que ele possa continuar avançando. Vou dar um exemplo, por exemplo, da alfabetização, que para quem nos assiste é sempre mais fácil de entender. Se a criança não estiver alfabetizada suficientemente bem lá no início da sua trajetória, ela vai sofrer em tudo. Ela vai ter problema em matemática, em física, química, biologia, filosofia, sociologia, ou seja, ela vai ter problema na sua trajetória inteira. Portanto, cuidar das habilidades essenciais será fundamental. E a gente está olhando muito para as desigualdades que nós temos, sim, hoje no Brasil e temos, sim, dentro do nosso sistema. Então, quando você olha para isso, a gente está, por exemplo, o que a gente aprendeu com o uso de tecnologia vai ficar. Né? A educação mediada por tecnologia no estado de São Paulo chegou para ficar. Nós vamos ter uma série de medidas que serão trabalhadas com o apoio da tecnologia. O inglês para o 1º ao 5º ano, o aumento de novas turmas, de novas classes, de novas aulas, mas sempre com o professor presencial, sempre com o professor à disposição do estudante, mas dar algo a mais. O aluno poder fazer atividades de contraturno, mesmo onde há dificuldade de espaço. Às vezes a escola não consegue fazer atividade de contraturno porque ela não tem espaço para atender a todos. Vamos usar a tecnologia e vamos apoiar os alunos que mais precisam. Então, a gente está olhando para todas as medidas possíveis, especialmente dentro dos próximos 2 anos, que serão fundamentais para a recuperação dessa geração
que está conosco agora. Pergunta agora de José Carlos Bernardi. Bernardi. Bom dia, secretário. Na verdade, nós podemos mensurar o prejuízo para a educação, para a aprendizagem das nossas crianças, dos nossos jovens, neste 1 ano e meio de pandemia. Além disso, como nós somos empurrados para o mundo digital agora vai ser mais presente daqui para frente na educação, reduzindo custos e melhorando a qualidade do ensino? Vou começar até de trás para frente nessa pergunta, Bernardo. A tecnologia chegou para ficar mais, sim. A educação deu um salto geracional no uso da tecnologia na educação, mas uma coisa ficou muito clara, não é a substituição do professor. A gente, especialmente na educação básica, a gente precisa desse contato. A criança precisa desse contato, então a tecnologia pode ser algo a mais para o nosso estudante. E hoje, por exemplo, Bernardo, a gente está colocando equipamentos em 100% das nossas salas de aulas. Por exemplo, terão televisão, o kit do centro de mídias, então um professor vai poder compartilhar sua aula com outra sala de aula. Então, enfim, nós temos assim um grande passo que já foi dado com a tecnologia e a gente precisa consolidar. Até porque, voltando à sua primeira pergunta, os prejuízos já foram mensurados em parte e são catastróficos. Não existe talvez uma palavra melhor do que uma catástrofe, o que tem acontecido com a educação. Eu vou dar um exemplo, Bernardo, muito prático para quem nos assiste hoje aqui e nos ouve. Imagina só aquela criança que estava em 2019, antes da pandemia, portanto, no 3º ano do ensino fundamental. Essa criança, ela fez um ano normal, foi para o 4º ano no ano passado, no ano de 2020, na pandemia. No 4º ano, nós fizemos o maior esforço para que ela aprendesse alguma coisa e perdesse o menos possível. Mas ela não conseguiu consolidar todos os conhecimentos do 3º ano, não avançou em todos os conhecimentos do 4º e teve perda, sim. E essa criança veio e fez o 5º ano. Só para se entender, essa mesma criança, numa avaliação que a gente fez, Bernardo, ela no início deste ano sabia menos do que quando ela estava na escola em 2019. E aí eu estou falando de criança para criança. A avaliação foi feita daquele menino, daquela criança, CPF, versus ela mesma, e aí ela teve um resultado pior do que quando ela estava no 3º ano. Portanto, nós temos uma perda muito grande. E aí, para complicar ainda mais essa história, Bernardo, coisas que não são ainda tão mensuráveis, mas que a gente sabe que é um problema. A pior transição na educação, ou uma das piores pelo menos, existem 2 momentos muito difíceis na educação. É a transição do 5º ano, quando a criança sai daquela escola, que tem um professor base para ele, e vai para uma escola de 6º ano, onde ele tem vários professores, acabou aquela coisa da tia, da agendinha e tal, ele chega para a escola quase um outro módulo. No momento que ele está passando por mudanças, iniciando mudanças biológicas, mudanças de humor, já é uma transição complexa sem a pandemia. Agora, essa criança está saindo do 3º ano de escola presencial, pulando praticamente o 4º e o 5º ano e chegando para uma escola de 6º ano. Ela não viveu a experiência que é programada para ser a transição, por isso que é tão importante, por exemplo, voltar no 2º semestre, especialmente para as crianças menores, porque vai ser a pior transição da história de algo que já não é bom. Então, isso é um prejuízo muito grande. E tem algumas coisas só para concluir, Bernardo, me alonguei um pouquinho nessa, Thiago, desculpe, mas acho que é importante dizer, tem coisas que não foram mensuradas ainda e que a gente vai saber, sabe quando? Quando for a volta às aulas obrigatória. As pessoas me perguntam, mas como é que foi o abandono, secretário, no ano passado, de 2020, por conta da pandemia? O abandono, estatisticamente, nos números oficiais, foi o menor da história do estado de São Paulo. Veja só como é a vida, né? Nós tivemos um ano de pandemia dos mais difíceis, onde um dos grandes esforços foi apoiar o estudante para que ele não abandonasse, que ele continuasse mandando as atividades e tal. São Paulo teve, sim, reprovação, não foi aprovação automática, mas ainda assim fizemos um esforço muito grande. As atividades em janeiro, até o início desse ano, a gente estava fazendo recuperação do ano passado. Maravilha! Quando a gente disser
que as aulas são obrigatórias e que ele não poderá mais fazer à distância, esse menino do ensino médio, especialmente, poderá dizer, não, mas eu estou trabalhando, eu preciso ajudar minha família está desempregada, eu vou abandonar. Então, o tamanho do abandono, por exemplo, a gente vai saber no segundo semestre. E isso vai ser um grande desafio para o Brasil neste ano de 2021 e para o ano de 2022, como manter os jovens, especialmente do ensino médio, dentro da escola. Secretário Rosselli, na sequência, Cristina Grêmio. Cristina. Secretário, bom dia. Vou fazer 2 perguntas aqui em uma. Vamos ver se o senhor consegue responder aí no tempo disponível. Primeiro, eu queria que o senhor comentasse o decreto do governo de São Paulo, publicado na última quarta-feira, que muda as regras, inclusive distanciamento de alunos. Parece que antes era 35% das turmas, agora vai ser 100%. E também o distanciamento de 1,5 metro cai para 1. Embora parece que continue a exigência de uso de máscara, álcool em gel, enfim, as medidas sanitárias. O que levou o governo a tomar essa decisão? Se isso foi baseado em pesquisas, em constatação já do que aconteceu, né, com as escolas que haviam aberto antes. E a segunda pergunta é sobre o retardo psicológico mesmo, o prejuízo emocional para as crianças. Se a secretaria está atenta a isso e como pretende lidar com isso, porque isso é um fator importante também para o aprendizado. 2 temas, Cristina, muito importantes, né? Vamos lá, vou começar pelos protocolos de retorno. Primeiro, a diminuição, por exemplo, de 1,5 metro para 1 metro, isso é a Organização Mundial de Saúde, a ONU, todos os órgãos internacionais, os países envolvidos estão trabalhando com a metragem de 1 metro e não mais de 1,5 metro desde o ano passado. Veja, São Paulo só está fazendo a mudança para agora, para o segundo semestre. A própria cidade de São Paulo aqui já estava trabalhando com o conceito de 1 metro de distanciamento. O que a gente fez com o percentual, Cristina? A gente retirou o percentual da educação como uma trava de limite e deixou a própria capacidade física para cumprir os protocolos. Então, tem que continuar usando a máscara, álcool em gel, o distanciamento, a organização em bolha, entrar em horários distintos, o intervalo, especialmente, tem que ser em horários distintos. Essa organização de bolhas para que os alunos tenham menos contatos de forma geral permanece dentro das regras do protocolo, que é fundamental com o distanciamento de 1 metro. Mas o que acontecia, por exemplo, antes dessa regra? Eu tinha escola que tem capacidade de 3.000 alunos, mas ela só tem 300 matrículas. Por conta da regra dos 35% de matrículas, o que acontecia? Essa escola tinha que ter apenas 35, 30 e tantos alunos, 40 alunos, enfim, muito poucos alunos podendo ter muito mais. Então, o balizador passa a ser a escola estadual X tem 1.000 alunos e consegue ter 650, estou inventando um exemplo, 650 com distanciamento de 1 metro, então, por turno, ela terá 650 alunos com distanciamento de 1 metro. Então, o percentual ele vai ser sempre o limite daquilo que é a capacidade física da escola, seguindo as melhores práticas do mundo. O mundo inteiro está caminhando assim. Lembrando que o país já é o pior país em retorno às aulas do mundo, né? Nós somos o país que mais tem demorado ao retorno. São Paulo tem brigado com isso desde o início desta pandemia, mas é importante a gente destacar isso. E, Cristina, sobre o impacto psicológico dos nossos estudantes, dos nossos profissionais, isso é, sim, uma preocupação. A gente lançou no ano passado o projeto Psicólogos da Educação, a gente contratou, inclusive, Bernardo, usando tecnologia, né? Ao invés de contratar um psicólogo para cada escola, que nós não teríamos condições de fazer agora, a gente coloca, cada escola tem uma carga horária que fica de uso da escola, Cristina, para o uso desse psicólogo, utilizando videoconferência com segurança para a formação dos profissionais. Nosso currículo foi todo reorganizado para o foco no desenvolvimento socioemocional dos nossos estudantes, que é fundamental. Então, essa é uma preocupação, inclusive, de acolhimento nesse retorno, e eu acho que esse será um dos grandes desafios que nós também teremos com essa geração. A gente está antenado e tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Com certeza. Secretário, para a gente encerrar, o Tiago me lembrava aqui, o senhor participa daqui a pouco com o governador João Dória de um evento no Memorial da América Latina sobre o lançamento de novos projetos pedagógicos da educação. Poderia falar brevemente para a gente um pouquinho sobre o evento, sobre esses lançamentos?
Vamos lá. Primeiro, a gente está olhando muito para esses pontos que nós discutimos aqui. Para se falar, por exemplo, de recuperação, nós precisamos aumentar a carga horária, dar mais oportunidade para os nossos estudantes, utilizar a tecnologia, e todos eles estão ligados a esses projetos que a gente vai estar apresentando. Então, olhando para os desafios que nós temos que enfrentar nesses próximos anos, mas não só por conta da pandemia, desafios que já eram pré-pandemia. Importante destacar, a educação já precisava melhorar antes da pandemia, então nosso olhar, nossos investimentos são para melhorar durante a pandemia, mas deixar um legado que permaneça para as nossas crianças e para as próximas gerações também, que não terão necessariamente o mesmo problema da pandemia, né? A criança que começar na alfabetização. Então, hoje, nós estamos falando aqui justamente de projetos que vão falar de carga horária, de como recuperar, tudo isso vai ser apresentado lá. Fica o convite, tanto para a Jovem Pan, para quem puder acompanhar pelas redes, o lançamento desses projetos. Perfeito. Secretário Estadual da Educação aqui de São Paulo, Roseli Soares, mais uma vez, obrigado pela atenção, gentileza, bom trabalho, boa semana, até a próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos aí da bancada que participaram com a gente. Um grande abraço e espero em breve voltar com mais novidades boas para a educação do Estado de São Paulo. Sem dúvida. Até a próxima.